Então, ó, f de xy é igual a 2x² menos xy mais 1 dividido por xy. Ó, ele pede assim, calcule a derivada parcial de primeira ordem. Derivada parcial, porque significa que a função depende de duas variáveis. Então, no caso aqui, o que eu vou calcular? Eu vou calcular o del f, del x, del y. Ok? Estou derivando tanto em y quanto em x. Então, ó, o que eu faço? A primeira coisa, eu vou derivar em y. Na hora que eu vou derivar em y, tudo que é x é constante para mim. Tá certo? Ah, sim. E também, ó, vamos também melhorar isso aqui. Tem um jeito de deixar mais fácil para fazer essa conta aqui. X ao cubo sobre y. Aqui deu menos 1. Aqui deu 1 sobre x sobre y. Tá certo? Então, vamos começar a derivar em y. Então, o 2x ao cubo aqui é uma constante. Então, eu vou copiar ele. E vou derivar o 1 sobre y. No primeiro momento aqui, ó, vou deixar indicado para você entender. Ó, e vou derivar 1 sobre y. Tá. Essa derivada aqui do menos 1 dá zero. A próxima derivada, eu copio o 1 sobre x, porque é uma constante, e derivo o 1 sobre y. Mas, agora, eu vou fazer a derivada de x. Então, o 2 sobre y continua, e eu derivo o x. O menos 1 é uma constante, não importa. Copio 1 sobre y e derivo 1 sobre x. Sacou isso aí? Sim. Não é difícil, né? Não. Então, esse é o esquema da Jurema. Então, agora Certo. é só fazer a derivada aqui. A derivada que não é difícil. Se você ficar com alguma dúvida na derivada, você me pergunta. Tá bom. Porque eu acho que isso daqui você deve estar dominando já. Sim, senhor. Ok? Tá. Então, essa é a derivada parcial. Então, sempre quando a gente vai derivar parcialmente alguma função, a gente vai fazer essa derivada nesse esquema, derivando x e derivando y. Beleza? Ok. Claro que pode existir também a derivada parcial. Ele fala assim, ó, derive x, deriva y. Como ele não falou nada, eu entendi que ele está querendo derivar assim. Beleza? Então, fera. Não, eu fiz errado porque é a primeira ordem. Tô burro, hein? Ó, isso aqui é a ordem 2. Não vai mudar muito, ó. Deixa eu só pegar uma nova folha. É a mesma ideia, só que eu fiz um negócio errado aqui, porque a gente vai olhar assim, né? Então, ó, é o 22A. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer del F, del X. Isso aqui, e depois del F, del Y. Separadamente, porque é a primeira ordem. Tá certo? Não ia dando mesmo? Oi? Aí você soma depois? Não, se ele pedir a derivada parcial de primeira ordem, você calcula separado mesmo. Ah, tá. Tá? Você calcula essa derivada parcial. Bem, aí vai ser aquele mesmo esquema, né? Quando eu faço o x, vai ficar 2 sobre y, derivada do x ao cubo, mais 1 sobre y, derivada do 1 sobre x. E a do y é invertido
2x ao cubo, derivada de 1 sobre y, mais 1 vezes x, derivada de 1 sobre y. Ok? Ok. Pera. Tem alguma que você bate o olho assim e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Ai, Rafa, quer dizer, quando tem muitas variáveis assim, é difícil ou é só pra Não, não vai testar? ser. Você vai ter que, por exemplo, como ele quer só de primeira ordem, você vai ter que calcular uma e outra, né? Por Tá, exemplo, ó, eu vou fazer o E aí, tá bom. porque o E parece que é mais caótico, né? E esse D aí? Não entendi muito bem direito. Tá, tem o D também, mas o D é outro motivo, né? Porque é uma integral. É, Ó, porque o f de x e y, ele é igual à integral que vai de x a y, g de t dt, certo? certo. Beleza. Ó, o que a gente sabe? Quando a gente for calcular isso daqui vai dar uma função que vai depender, vai ser um gzão de y menos um gzão de x. Ok? Sim, Porque a gente, quando a gente for fazer a integral, lá vai dar um resultado e aí a gente vai calcular esse gzão. Ó, uma coisa que tem que tomar cuidado é assim, ó. Você viu que aqui está dependendo do t, certo? certo. Só que o t está relacionado com x e y, não é? Uhum. E outra coisa, se a gente fizer uma derivada aqui, ó, uma derivada em função do tempo aqui, o g de t nada mais é que a derivada no tempo de f de x e y. Uhum. Ok? Isso aqui Certo. é a derivada do g de t. Então, ó, o que a gente pode fazer? Uma das maneiras para a gente fazer isso daqui, você concorda que se eu derivar o f, ó, vou derivar o f em função de x. Isso daqui vai derivar a integral de x a y, g de t, dt. Só que quando eu for derivar essa integral, eu só vou derivar a parte do g. A Aham. parte do g eu vou derivar. Então, ó, quem que vai ficar? Vai ficar simplesmente menos a derivada de gzão de x. Ok? Ah, sim. Que outra constante. Tá? Porque o outro é uma constante para ele. E claro, que se Uhum. você fizer do y vai dar a mesma coisa. Beleza? Sim. Então, ó, o próximo ali que também é feinho é o D. Mirko, não, hein? É f de x, y, z é igual a raiz. É x quadrado, y quadrado menos e quadrado? Deixa eu ver. É x quadrado mais y ao cubo menos z à quarta. E o y tá ao cubo? Isso. Y ao cubo menos e à quarta. Beleza. Ó, aqui você vai ter. A única coisa que vai mudar, você vai fazer df dx. Aí, ó, o x, tanto o z quanto o y são constantes, tá certo? São números. Então, a derivada, quando você vai derivar a raiz, isso aqui vai ficar meio 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado menos z à quarta vezes 2x. Sacou Certo. isso aí? O 2x é por causa da regra da cadeia lá. Isso aí. Tá? E aí, por exemplo, se você for derivar df dz, por exemplo,
vai ficar meio de novo, né? Porque é a derivada da raiz. Vai ficar 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado menos z à quarta vezes menos 4z ao cubo. Certo. E aí você vai fazer a mesma coisa para o y. Beleza? Uhum. Tranquilo, né? Sim. Aí, ó, aparece exercícios como o 23. Então, ó, o 23 fala assim, ó. Ele quer que calcule a derivada parcial de y no ponto 1, 2 para a função, que é essa daqui. Aí já complicou. Dica. Dica, deve ser fácil, deve ser de fácil resolução. Puta que pariu. Faço gráfico, é fácil. É até difícil não perder os termos aqui. Então. Ó, então vamos lá. A derivada que ele quer é a derivada em função de y. Então eu vou fazer df dy. Ó, observa um negócio. Tudo isso daqui é uma constante, tá certo? Aham. Tudo isso é Sim. uma constante. Isso aí é como se fosse um número. Fosse 2, 3, 4. Tá. Qualquer número do tipo. O que a gente vai fazer aqui? Você lembra quanto que dá o resultado da derivada da exponencial de base não neperiana? Porque assim, ó, a exponencial, a gente sabe que a derivada da exponencial é ela mesma. Quando a base não é neperiana, ela dá um negócio diferente. Você lembra? Eu não lembro certinho, não. É, eu também não. Então vamos ver aqui. Eu não sei. Dá log Aí eu da acho que base, mas isso. aonde vai o log da base eu não lembro. Log, não quero, eu quero log derivada. Dá o ln multiplicando. Então, ó, a derivada da exponencial vai ser ela mesma. Quem que é ela mesma? É x elevado a x elevado a x elevado a y. Vezes ln da base. Quem que é a base? X elevado a x elevado a x. Ok? Ok. Tá. Beleza. Ó, cuidado. O seno de x, o seno de πx é uma constante, porque ele só depende de x. Ok. E aí, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, ó, o x quadrado vai dar zero quando eu derivo ele. Porque, de novo, é uma constante. Agora, esse daqui eu preciso derivar, porque é seno de x e y, ele depende de y também. Aí você faz a regra da derivada da trigonométrica. Se é seno, dá cosseno. Então, a derivada do seno deu cosseno. E se a gente for aplicar a regra da cadeia ali dentro, vai dar 1. Então, vai dar só Tá. cosseno de x mais y. De novo, na exponencial, a exponencial de elevado a x, ela é uma constante. Então eu só copio. E agora eu derivo esse cosseno ao quadrado de y. Bem, derivar cosseno ao quadrado de y vai tombar o 2, né? Tombou o 2 cosseno de y, vezes a derivada do cosseno de y. Derivada do cosseno de y vai dar menos seno de y. Pronto. Essa daqui é a derivada. Não foi difícil, né? Eu achei muita frescura. Não foi? Foi muita. 9 horas, cheguei, eu coloquei X demais. Né? É muito X. Né?
Tem tanto X, eu falei, vamos pondo. E aí, você já tá programando pra caramba já? Nossa. Ontem eu surtei pro Cauê. Falei, Cauê, o Rafa falou que precisa saber programar, não sei fazer nada. E como que ele tá? Ele também tá surtando lá com as provas dele, com a EAD dele. Mas tá indo, né? É Ele isso dá aí. os pulos dele. E aqui é um menos. Beleza? Beleza. Então, essa daqui é a derivada parcial. Ó, por exemplo, ó, um exercício igual a esse 23 aí. Você sabe fazer? Encontra o coeficiente angular da reta e aí esqueceu de substituir o ponto. Mas no 23, mas é só substituir o ponto, né? 1, 2. Ah, tá. Rafa, eu não sei se eu sei fazer, eu nem cheguei nessa parte. Não, não, mas você já tem conhecimentos prévios sobre isso. Lê aí e vê, e aí você me fala assim, eu tenho Tá, todo o poder do conhecimento ou não tenho? tá, calma aí. Essa é a equação, encontra o coeficiente angular da reta tangente. Tá, pra fazer a reta tangente, você deriva essa equação aí, multiplica por um alfa, e aí faz esse alfa no ponto zero, no ponto, acho que é zero, sei lá, em algum ponto, nesse ponto aí que ele fala, e soma com o valor da função normal nesse ponto. Essa vai ser a reta tangente. Aí para achar o coeficiente angular é o que multiplica ali o. Ah, eu não sei, não é uma reta. Ah, não, a reta tangente vai ser. Tá, vai ser um número que multiplica. Então, E mas aí, ó, pensa mais fácil, ó. Quando você vai achar a reta tangente, você sempre faz a derivada da função. E essa derivada da função é a inclinação dessa reta tangente, é o coeficiente angular. Então, quando ah, ele pede o coeficiente angular, ele já está te dando para você encontrar a derivada. a derivada, entendeu? Sim, tá bom. Mas aqui tem detalhezinhos aqui, né? Encontra o coeficiente angular da reta, a curva que está na intersecção de F com o plano 2 no ponto 21 F21. Não sei, Rafa, não consigo nem imaginar isso. Tá? Então, ó, o que ele quer dizer com esse negócio aqui, ó? Ó, ele quer o coeficiente angular da reta tangente à curva que, que na intersecção do gráfico de F com um plano x igual a 2. Então, qual que é a intersecção da função com um plano? Ó, isso daí é aquelas mesmo esquema lá que a gente estava aprendendo em curva de nível. Quando que ele fala que tem uma intersecção com um plano x igual a 2, então, ó, x igual a 2 é o plano. Então, significa que você vai substituir na função esse x igual a 2. Então, ó, f de 2 y é igual a 2 vezes 2 mais 3y quadrado. Então, ó, essa função passa a ter esse comportamento quando a gente tá nesse plano x igual a 2, ó. Porque eu tinha muita dificuldade nisso, eu acho que talvez você tenha também. Uhum. Enxergar essas coisas é super difícil, né? A gente não entende muito bem isso. Até que no ensino médio a gente não faz nada de gráfico 3D, né? Uhum. Ó, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um plano aqui. Tá assim, ó. Z, Y, X. Beleza? Beleza. Quando ele fala o plano x igual a 2, ele está falando isso aqui, ó. Ele vem no eixo x e paralelo ao eixo z, ele faz um corte. Então, Uhum. quer dizer que aqui
Eu não sei se eu vou ter a capacidade de desenhar, mas vamos ter fé. Então, ó, você entendeu? Fiz um Entendi. corte nesse Sim. ponto aqui. Então, ó, esse corte é esse plano aqui, x igual a 2. Quando você está olhando para esse corte aqui que eu fiz em vermelho, a função passa a ter esse comportamento aqui. Ela é uma parábola, certo? Aham. Sim. Tá bom. E aí ele pega e fala assim, ó. Ele quer saber uma reta tangente nesse ponto, nesse plano, no ponto 21 f de 21. O que significa isso? Ó, isso daqui, quando você escreve a função f, eu não escrevi a função f, né? Função f de xy é igual a 2x mais 3y ao quadrado. Essa é a função, não é? Uhum. Quando a gente aprende lá no ensino médio, lá, f de x é igual a 3x mais y. O f de x não é o y? Sim. Aqui o nosso f de x é xy. Então o f de xy é o z. Certo. Então na hora que ele fala que ele coloca a coordenada assim, ó. Opa. Ele coloca a coordenada assim, ó, 2, 1, f de 2, 1. Esse f de 2, 1 é simplesmente o z, Uhum. Entendi. que vai ser o 2 vezes 2 mais 3 vezes 1 ao quadrado, que é 4, que é 7. Então, na verdade, ele está querendo escrever que ele quer saber qual que é a reta tangente nesse ponto aqui. Uhum. Tá. Beleza? Ficou claro Beleza. isso? Ficou. Então, é aquele esquema, né? Você consegue calcular a derivada da função, você sabe os pontos, e aí você acha qual que é a equação da reta, aí o número que multiplica o x é o coeficiente angular. Então, mas tipo, se tem duas variáveis, vou derivar, vou fazer aquele negócio de derivada parcial? Sim, sim. Você vai ter que fazer a derivada, você vai ter que fazer a derivada parcial. Tanto do E aí eu x, pego só o x. isso, porque. Não, você pega só o y. Por isso que ele te deu o plano, entendeu? Mas não é um número que multiplica o x? É porque eu falei, vamos rebobinar. Ó, é porque assim, ó. Você viu que ele está olhando para o plano x igual a 2? Sim. Quando ele olha para o plano x igual a 2, a função depende só de quem? Ah, do y. Então Entendi. você faz a derivada do y. É que quando eu quis dizer quando multiplico o x, eu tava pensando no ioiô michioxô, reta tangente mesmo. Ioiô michioxô, isso daqui Sim. é o número que multiplica o x, certo? Da equação Certo. da reta tangente. Só que, na verdade, a sua equação da reta tangente vai ser zy, né? Na verdade, ela é assim, né? Z menos E0 é igual a M de Y menos Y0. Então vai ser o número que multiplica o Y. Entendeu? Ah, eu não entendi, então por que ele deu esse ponto, essa coordenada aí de 3 pontos? Essa aqui? É. Para você achar a equação. Porque isso daqui te ajuda a achar o coeficiente angular. Mas não é só derivar aquela ali de cima? Com Como que é? asterisco? Mas não é só derivar aquela ali de cima com asterisco? Isso. Mesmo você derivar ela.
Não, peraí. Eu não entendi ainda esse ponto. O 217, o que eu faço com ele? Esse aqui, O ponto 217. ó, o 2,1 você vai calcular vai substituir na derivada. O 2, ó, já substitui aqui. Então você deriva e substitui o 1, por exemplo. Aí Tá. você vai achar o m. Esse outro ponto aqui, 7 aqui, ele está relacionado a um ponto desse cruzamento, que é o z igual a 7. Entendeu? Sim. Aí eu substituo ele. Você pode substituir ele aqui na equação, então. Ah, tá. Tá. Tudo bem. Sacou? Sim. E aí depois do item B ele pede para fazer a mesma coisa, né? Só que ele só mudou o plano agora. Então, ó, como ele te deu o plano y igual a menos 1, você vai fazer a derivada no x. Entendi. Tá? E aí no C, você faz a derivada dos dois e substitui no ponto, certo? Tá. Fera isso? Acho que sim. Deixa eu só checar um negocinho aqui. Só ver se tudo que eu te falei está extremamente correto. Ué, que sono. Mas é isso mesmo, Minara. Tá. É isso aí. Só mandar a bala, ir lá e calcular a reta tangente aí, nesse esquema. Bem, agora chegou um novo esquema, que é o gradiente. Tá? Certo. O que é o gradiente de uma função? Quando você vai calcular o gradiente, você vai usar esse símbolo aqui, ó. Gradiente de f. Gradiente de f é sempre algo escalar. Vai ser a derivada, vai ser a soma da derivada parcial. Certo. Isso é gradiente, tá? Então, sempre quando você vai calcular o gradiente de uma função, você simplesmente vai calcular a derivada parcial de cada um das suas variáveis, x, y, z. Olha aí para os três aí, vê se você acha algum que é mais complicado. Deixa eu ver aqui. Peraí. O arctangente é complicado, mas não sei se vale a pena. Não, não vale a pena porque a gente pode fazer ele. Cadê? É o LB. É o B. Ó. Faltou aqui, na verdade, a direção. Eu falei que ele é sem direção, mas ele tem direção. Então, ó. É o 25. 25. B. Então, F de XY. F de XYZ é igual a X arc tangente de Y mais Z. Beleza? Então, ó,
A primeira coisa é derivar em relação a x. O arctangente não depende de x, então eu só derivo x, derivada de x deu 1. Então isso aqui dá arctangente de x mais de y mais z. Ok. Então, simples assim. Agora, ó, a gente vai derivar em relação a y. Em relação a y, a gente copia o x. Aí agora a gente faz a derivada do arctangente. A derivada do arctangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, se eu não me engano. Você lembra? Eu vou pesquisar aqui. Tenho quase 100% de certeza. Está um negócio ruim de puxar as coisas, né? Esse Google, viu? A derivada do arc é isso mesmo. Então, ó, se é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, então é 1 sobre 1 mais y mais z, ok? Tá. Você sacou o que eu quis dizer com isso? Porque, Não. ó, arc tangente de x. Vou derivar ele. A derivada dele dá 1 sobre 1 mais x. Ah, do é x quadrado. 1 sobre 1 mais x. Tá. Tá? Então, tem quadrado sim. Tem quadrado sim, tem quadrado sim, tem quadrado sim. Quadrado. E aqui também tem quadrado. E também tem quadrado. Beleza? Certo. Então, essa é a derivada do arctangente. E aí, se eu for derivar o argumento vai dar 1, porque a derivada de y é o próprio y. E a derivada em relação a z. Copia o x e também vai dar 1 sobre 1 mais y mais z ao quadrado. Você viu que essas duas derivadas em y e z são iguais. Sim. Né? Acabou dando a mesma coisa porque não tem nada multiplicando nem o y nem o z, então acabou dando o mesmo resultado. Aí, para você fazer o gradiente, é só você colocar o direcional. Então, aqui é na direção I, isso aqui é na direção J, e esse daqui é na direção Z, que é o K. Ok. Beleza? Uhum. Esse é o gradiente. Mole, mole, né? É bonitinho, mas. Outra coisa que eu olho e falo, eu não sei quanto que eu vou usar isso. Tá. Ó, olha o 28. 28 tem coisas um pouquinho mais sofisticadas. Mas gradiente você vai usar mais na vida, viu, Nara? É. Vai. Eletromagnetismo por completo é quase gradiente, divergente. As leis de Maxwell é tudo gradiente, divergente. Então, isso você vai usar com certeza. Entendi. Quem que tá dando eletromagnetismo ainda na USP, você sabe? Nossa, não faço ideia. Se for o Reginaldo ainda, você tem sorte. Ai, do jeito que eu tô, Rafa, não vai ser o Reginaldo. Aí vai ser o Vanzella. Ai, vai ser alguém pior do mundo. Hã? Vai ser alguém pior do mundo, assim. Eu acho difícil encontrar alguém pior que o Vanzella. Aí todo mundo justifica a falta de didática dele com o ensinamento como, mas a aula dele é boa. Mas e daí? A lista é uma coisa e a prova é outra. Então, não faz sentido. Alguém explica para esses professores da USP que não faz sentido didático nenhum você fazer uma lista que nada daquela lista cai na prova. Explica para eles que não é Mas assim. é o que a galera reclamou da primeira prova de cálculo 2. Sorte minha que eu não tinha feito a lista, né? Mas a galera falou, nossa, não tinha nada a ver. Eu falei, falaram,
Então, pô, isso é um negócio complicado. Isso tem muito na FIS. Vai ser sempre assim. Alguns professores, tipo Luiz Nunes, não sei se ele tá dando aula ainda, mas alguns professores, tipo Luiz Nunes, faziam listas e provas coerentes. Aí você aprende muito. Porque imagina, você faz a lista, aí depois a prova é parecida. Você fala, nossa, então isso aqui você faz assim. Você fala assim, nossa, eu tô aprendendo. Não, as provas dos outros professores da USP que se acham bons professores não tem didática nenhuma. Eles te dão uma lista e pede, sei lá, outra Outras coisa que coisas. não tem nada a ver com a lista. É porque eles falam que você tem que aprender durante a prova. Ah, tá certo. É isso aí. Não é, você não aprende no dia a dia, você aprende Você na prova. aprende a falar. Então você fala assim, ó, então para que eu estudo? Eu não estudo, eu vou lá na prova e vejo se eu tô aprendendo. Exatamente. Ó, o 28 fala assim, ó, seja z uma função de f de x de t, y de t, onde f é a diferencial no plano e x, y são as deriváveis no intervalo de AB. Dê a expressão de z' usando o gradiente de f. Tá, então. Eu não entendi Eu também não entendi. esse f é o diferencial no plano. É diferenciável no Ah, plano. diferenciável. Opa, a dislexia às vezes atrapalha. É diferenciável no plano. Ah, então agora tudo faz sentido, né? Então quer dizer que tem derivada. Então, ó, ele quer fazer o gradiente de f. Então, ó, como que a gente vai lá? Calcula o gradiente de f. Como que vai ser o gradiente de f? Ó, eu vou calcular df dt na direção i, mais df dt na direção j, ok? Porque ele tem duas Certo. dimensões. Só que o f na direção i é simplesmente o x, então é df x dt na direção i mais y dt na direção j. Beleza? Não entendi. Ó, porque tá vendo? Ó, isso daqui é um par ordenado. Só Sim. que ele falou que a função f ela tem um comportamento segundo o x de t na direção i. E tem um comportamento y de t na direção j. O gradiente, você vai derivar a componente. Ah, tá. Sacou? Então a Sim. gente vai lá e deriva a componente. Então eu só derivei as duas componentes. Beleza? Ok. Uhum. Então tá. Então esse daqui ele deu um mais teórico e aí depois ele te dá um mais prático, que é o B. Então vamos lá. No B, ele fala assim, ó. No B1, o Z é igual a tangente de x quadrado mais y. E a gente sabe que o x é 2t e o y é t quadrado. Então, ó, agora eu vou te ensinar um esquema. Porque ele quer delimitar o quê? Derive z. Então, ó, eu vou derivar o z. dz dt. Porque eu quero derivar o z em função do tempo. Certo? Uhum. Então, ó, dz dt vai ser dz dx dx dt mais dz dy dy dt. Ó, Certo. a minha derivada é em função do tempo, mas o z depende de x e y diretamente e indiretamente de t. Sim. Então eu derivo o z em relação à variável que ele depende, x, e ó, você viu essa variável que depende, depois eu derivo ela em função do tempo. Sim. Então, fera. Então agora a gente vem e deriva. A derivada da tangente. A derivada da tangente dá secante
ao quadrado. Se a minha memória tá boa. Tá boa a minha memória? Ah, eu confio. Não é nada, você tem que saber essas coisas. Ai, Rafa, eu não tenho, não. Ensina! Mas é muita derivada pra decorar. É secante ao quadrado, secante ao quadrado. É secante ao quadrado mesmo? Isso, tá certo. Tá certo? Que incrível, hein? Então, a minha memória tá boa e eu já tô ficando velhinho. Ó. Então, secante ao quadrado de x quadrado mais y quadrado, certo? Uhum. Vezes a derivada parcial, né? Porque isso daqui tem uma derivada parcial aqui, desculpa, uma regra da cadeia aqui. Então, vezes 2x. Ok. Ok? Vezes a derivada em relação a x, que é 2. Certo? Dx dt. Dx dt dá 2. Assim. E aqui não é seno, né? Aqui é secante. Ó, beleza. Então, ó, dz dy. Dz dy vai ser muito parecido, porque vai dar secante ao quadrado de x quadrado mais y, vezes 1, porque a derivada é só em função de y, a derivada de y dá 1, vezes Tá. a derivada do y em função do t. A derivada do y em função do t dá 2t. Certo. Acabou, matou. Essa é dz dt. Tá? Uau. Hã? Uau. Você achou incrível? Achei. Rafa, não é que eu não lembro, é que tipo assim, o meu cérebro só pega essas coisas na hora que eu tô muito concentrada, sabe? Você tá no ápice da Tipo, sua forma. se me perguntar 2 vezes 6, eu vou travar, assim. Não quer dizer que eu Entendi, não sei. entendi. Então, ó, bem, o 2i aí é o mesmo esquema, certo? 1 sobre Certo. z igual a x sobre y, você vai fazer dz dx vezes dx dt, mais dz dy vezes dy dt, Tá. tá? Então, isso é a derivada parcial. Aí, tá bom? Ok. Aí, essa última. Ah, não. Tem diferenciabilidade. E aí, eu acho que já dá pra gente fazer essas derivadas já de ordem superior. Tá. Ó, vamos fazer a 35, que a 35 é um jeito bom de conferir as contas. Porque como é para mostrar a equação de Laplace, ela já vai ajudar a gente a conferir as contas. 35. Eu já vi isso daí? Equação de Equação de Laplace? Laplace? Acho que não. É. Então, ó, ele deu uma função. Essa daqui é a função que ele nos dá. E ele pede para mostrar que satisfaz a equação de Laplace. A equação de Laplace é essa daqui. Du dx d2u dx2 mais d2u dy2 é igual a zero. Então quer dizer que a gente vai derivar, vai ter que dar zero, beleza? Uhum. Então, ó, vamos fazer primeiro a derivada em x, parcial em x, derivada primeira. Bem, a derivada da exponencial é ela mesma, menos 1, porque eu fiz a regra da cadeia. O Sim. cosseno só copia. Menos, de novo, a derivada da exponencial, o seno só copia. Ok? Ok. Quando eu faço d2u dx2,
Isso daqui só vai ajeitar, ele vai voltar no que era antes. Porque só vai aparecer o seno de novo, então ele volta Sim. ao que ele era antes. Agora vamos derivar o u em relação a y. Derivando o u em relação a y, eu copio a exponencial. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Agora, ó, eu vou fazer a derivada segunda em relação a y. Na hora que eu vou derivar, a derivada do cosseno do seno é o cosseno, então ele voltou à mesma estrutura com só sinal trocado. E a derivada do cosseno é o mesmo, menos seno. Você percebeu que na hora que a gente somar os dois vai dar zero? Sim. Então, CQD, como queríamos mostrar, para mostrar que você é erudito. Tá bom? Sim. De boaça, né? De boa, de boa. Você tá falando sério ou você tá... Vamos sério agora. Olha que legal, eu não fazia exercícios legais como esses na minha época, não. Quer voltar? Não. Eu ofereço uma vaga de segundo ano, de segundo semestre. Aí você quer desistir? Eu não, tô zoando, enchendo o saco. Isso aí, nada, até o fim. Tem uma aluna do Mac Física que quer fazer física. É, Uhum. minha bichete. Vai ser só bichete. Bem, isso aqui é aproximação linear. Eu não estudei para te falar ainda, então eu não sei. Sei lá, eu achei que eu meio que eu falei tudo. Vê se você acha algum exercício. Você bate o olho e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse, a partir do 43, você já falou sobre essas Não, coisas? não, 43 não. Ah, até onde você falou? Até o 42. Até o 42. Ah. O 43 para baixo, eu preciso dar uma olhada nessas coisas aí. Olha, Rafa, eu acho que eu preciso fazer e arrumar minhas dúvidas. Porque eu acho que tá tudo aí. Eu acho que é até mais fácil essa parte de derivada aqui do que é a outra parte, né? A outra parte de limite é mais um pouquinho mais chatinho, limite, curva de nível e tal. Então fechamos, Inara. Você sabe tudo, eu tô com a missão cumprida aí. Ok, Tem alguma então. dúvida do curso, da vida? Ai, eu tenho uma, na verdade, que ontem eu tava estudando física, eu falei, gente, será que eu preciso saber essas demonstrações, de onde que vem? Porque eu não consigo, Rafa, fazer aquele tipo de coisa. Entendi. Ó, eu também tinha dificuldade nesse negócio de demonstração, hein? A minha resposta vai ser uma resposta meio triste. Tudo vai depender do professor. Tem professor que não liga. Mas assim, ó, de uma forma geral, mas aí você precisa sentir o seu professor. De uma forma geral, demonstração não importa. Entendi. Você precisa, ó, põe uma coisa na cabeça. Para você ser uma boa física, porque assim, ó, os professores dão aula de uma forma preguiçosa, eles copiam um livro na lousa, É né? Agora verdade. não é lousa, né? Agora é de outra maneira. Eles não discutem a física em si, fica lá fazendo uma matemática lá que, sei, É isso mesmo. entendeu? Aí fica fazendo aquelas matemáticas lá. O que você precisa aprender para você ser uma boa física é os conceitos físicos, é entender os problemas físicos. Aonde você Uhum. entende os problemas físicos? Nos exercícios. Os exercícios vai mostrar que se você domina os problemas físicos ou não, tá? Então, é isso que é importante. Esse negócio de ficar fazendo matemática, a matemática tá lá no livro, lá, depois você copia. Qualquer um copia, até os professores. Né? Sim, Então, assim, é. mas só que você tem que passar, né? Então, aí vai depender Não, do professor. é que agora é unificado, né? Então não interessa, tipo, você vai passar de qualquer maneira. Então, eu acho que
como se é unificado todo mundo faz, então a chance de cair uma demonstração é muito baixa. Já caiu demonstração em alguma prova sua? Ah, não lembro, acho que não. Geralmente cai exercício do tipo, esses tempos caiu do Irodov. Nossa, esse aí foi, Foi uma foi prova tirar lá do fundo das trevas esse aí. que todo mundo foi mal, daí a outra prova foi mil vezes mais fácil. É, porque, né, tem que passar, né? Não É, adianta você cobrar a lua para não passar ninguém, né? Mas assim, eu verdade. acho que você tem que se preocupar com isso. Não fica se preocupando com aquelas contaiadas, não. Claro, você precisa saber fazer conta, né? Não, Faz parte do não, seu. ó, não vou mentir, às vezes uma matemática básica me pega, assim, sabe? Tipo, às vezes eu sei que eu tenho que fazer e eu fico perdendo muita coisinha com, tipo, erro de conta mesmo. Entendi. Mas sempre foi assim, né? Então, mas é bom que eu percebo. Não, mas vai dar tudo certo, não vai? Vai. Tipo assim, esse semestre eu aprendi cálculo e física. O resto eu dei meus pulos, assim, e passei. Tipo, fui passando. Mas eu acho que é o O que é o essencial, resto? né? O que é o Química e resto? prog. Ah, química não. Química não importa. Química só importa. Química só importa se você for fazer aquela parte